Oi gente, meu nome é Joana e hoje eu vou falar com vocês sobre o Arthur Bispo do Rosário, que foi um homem negro, pobre e nordestino. Ele nasceu em Jarapatuba, no Sergipe, e alguns fatos sobre a vida dele não são muito bem esclarecidos. O primeiro deles é sobre a data de nascimento, que segundo a Marinha, que foi um dos lugares onde ele trabalhou, ele nasceu no dia 16 de março de 1911. Já segundo a Companhia de Luz Light, outro lugar onde ele trabalhou, ele nasceu no dia 14 de maio de 1909. Em 1925, ele foi para o Rio de Janeiro trabalhar na Marinha Brasileira e também trabalhou em alguns outros lugares. Trabalhou também como boxeador, na Companhia de Luz Light e trabalhou como empregado doméstico em algumas residências cariocas. E foi numa residência carioca onde ele estava trabalhando que ele teve a primeira visão em 1938. E aí ele contou ao patrão dele sobre essa visão e disse que ele ia se apresentar à Igreja da Candelária. E ele passou por algumas igrejas e chegou até o mosteiro de São Bento, onde ele falou a um grupo de monges que ele era o enviado de Deus responsável por julgar os vivos e os mortos. 2 dias depois dele ter feito isso, ele foi detido e fichado pela polícia como negro, sem documentos e indigente, e foi conduzido até o Hospital Pedro II, que é o primeiro hospital psiquiátrico oficial do Brasil, inaugurado em 1852. E aí, um mês depois dele ter sido levado para esse hospital, ele foi transferido para a colônia Juliano Moreira com o diagnóstico de esquizofrênico paranoico. E lá ele ficou por mais de 50 anos. Só que, dentre as décadas de 40 e 60, ele alternou entre momentos de internação e períodos que ele trabalhou em algumas residências e outros lugares. Um desses lugares foi uma clínica pediátrica na qual ele morava num quartinho no sótão. E foi lá nesse quartinho que ele começou a produzir alguns objetos. Ele fez miniaturas de navios, de automóveis e alguns bordados. E em 1964, ele regressa à colônia Juliano Moreira e lá ele começa a produzir num quartinho que ele tinha, no qual ele se trancou, começa a produzir as cerca de 1000 peças que ele produziu ao longo da vida. E ele não tinha apoio de ninguém para fazer isso, de ninguém da colônia Juliano Moreira. Então ele mesmo tinha que usar peças que ele encontrava no dia a dia para produzir a arte dele. Até a própria linha que ele usava para bordar nas peças, ele retirava dos uniformes que os internos da colônia utilizavam. E com isso ele produziu estandartes, fardões e bordou desenhos, frases, episódios bíblicos, coisas que ele encontrava nos jornais, desenhou partes geográficas do mundo e tudo mais, e frases dele mesmo. E com esse trabalho dele, ele pretendia fazer uma espécie de inventário para apresentar a Deus no dia do juízo final. Nesse dia, ele estaria vestido com o manto da apresentação, que é uma das artes mais conhecidas dele, que ele bordou nesse manto, além de outras coisas, o nome de pessoas que ele conhecia, para ele não se esquecer de interceder a Deus por elas no dia do juízo final. E ele estaria como representante dos homens e das coisas existentes, né? Essas peças que ele produzia, segundo ele, não eram de autoria dele. Tudo que ele fazia era por ordem dessas vozes que ele ouvia. Ele era obrigado a atender ao chamado delas. Então, e com isso, ele pretendia marcar a passagem de Deus na Terra. E aí, na década de 80, com todos os escândalos que passaram a sair sobre os hospitais psiquiátricos, todas as mudanças de paradigma em relação à loucura, e também as mudanças na percepção da arte contemporânea, levaram a um maior reconhecimento do bispo, porque o Samuel Weiner Filho foi fazer uma reportagem sobre a colônia Juliano Moreira e sobre as condições que os internos viviam lá, e lá ele encontrou o bispo num quartinho, produzindo as inúmeras peças as artes que ele fazia todos os dias. E aquilo foi, a reportagem foi um grande evento, na imprensa brasileira, porque o bispo foi reconhecido por muita gente. Então, críticos de arte passaram a visitar e querer conhecer o trabalho dele e tudo mais. E aí ele dizia que depois que ele terminou de fazer o trabalho dele, ele só estava esperando os anjos buscarem ele e levarem ele. E foi isso que aconteceu no dia 5 de julho de 1989. Então, fica aí o exemplo de resistência do Arthur Bispo do Rosário em meio a toda aquela
situação, né, que existia dentro de um hospital psiquiátrico, que ele conseguiu resistir por meio da arte dele.